Boa tarde, pessoal. Muito bem-vindos ao 16º Pitch Day da SC Angels. Quem diria 16º já? Eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer a presença de todos vocês aqui. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Premier Soft por ceder esse espaço sensacional para a gente. Agradecer a presença de todos vocês também nesse evento e falar um pouquinho sobre o que nós vamos fazer hoje. Então, antes de mais nada, muito bem-vindos também aos empreendedores que estão aqui. Então, da For Show, o Rogério Nath Correia, muito obrigado pela presença. E também temos da Global Envios, o Eric Schmidt e o Leandro Brum. É isso, né? Muito bem. E temos online também. O contrário? Ah, ok. Então tá bom. Então, presencialmente temos o Osni Passos, da Melro, e temos também o Christian Machado, da Vidaia, e aí online, o pessoal que está conectado aí, Rogério Nath Correia, Eric Schmidt e Leandro Brum. Muito obrigado pela presença de vocês. Essas são as 4 startups que vão apresentar hoje para nós aqui, para tornar nossa vida um pouco mais desafiadora. Não está na ordem da apresentação. Então, primeiro vão se apresentar a Forshow e a Global Envios, depois nós teremos a Melro e a Vidaia. Como vai funcionar esse Pitch Day? Quais são as regras? Então, cada startup terá 14 minutos para fazer a sua apresentação. Nesses 14 minutos, nós recomendamos que 4 minutos sejam usados para o pitch e 10 minutos para perguntas. Porém, eu não vou interromper ninguém que estiver apresentando para falar, ó, já passaram 4 minutos, já passaram 3, já passaram 10. A startup terá 14 minutos e usa esses 14 minutos como achar melhor, ok? Eu só vou interromper a apresentação quando nós chegarmos ao fim dos 14 minutos para que seja justo para todas as startups. Eu gostaria também de aproveitar o momento e apresentar a nossa banca. Estamos com o time titular hoje aqui. Então temos o Orlando, que é cofundador da Atar, e também que é uma empresa comprada pela Porto Seguro, e também investidor anjo. Temos o Cássio Packer, que é fundador da SC Angels, e também investidor anjo. E temos o Orlando, cofundador, temos o Guilherme, que é investidor anjo, e empreendedor na área de odontologia. Essas 3 pessoas vão avaliar as startups que vão se apresentar aqui hoje para nós. Espera aí, pessoal. Ah, ok. Espera aí, então. O diretor está falando meu ponto aqui, que a sequência de startups que nós vamos ter é a Global Envios, depois Forshow, depois Vidaia e, por último, porém não menos importante, a Melbourne. Isso aí? Então, Global Envios está preparada? É online, né? Global Envios está preparado? Isso. Espero que sim. Opa, vamos lá. Assim que a Global Envios começar a apresentação, a gente começa a gravação. E a contagem de tempo também. Muito obrigado. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, aí todo mundo pode... Eu já dou pronto para vocês, rapidinho. Estão conseguindo ver aí, pessoal? Só um segundinho, estamos conseguindo ver, só dá uma segurada. Tá, ok. Eu vou aproveitar o tempo, então, já para avisar mais uma coisa para vocês. Ao final das 4 apresentações, me pediram para que todos saiam pela porta lateral e não pela porta traseira, ok? Pessoal da Global tá aí? Opa, Nossa, aí. A gente está testando só o áudio para que a gente possa escutar vocês aqui, todo mundo que está presencialmente. A gente teve um tranquilo. problema técnico aqui. Beleza. Pessoal da Global Envios, o tempo já está contando, tá? O problema é técnico nosso, mas o tempo já está contando. Ô, louco.
Podem só falar, só pra gente testar aqui, se tá saindo de novo. 1, 2, som, testando. Oi, Não, teste. não saiu ainda. Faz um teste. Olá. Oi, Opa, testando. ainda não saiu. Teste de áudio. Opa, Oi. começou. Testando. Pode falar só pra gente testar. Oi, teste, som. Escutando? Alô? Alô, alô, alô. Vou ficar meio que falando aqui para vocês perceberem se está dando certo aí ou melhor ficar quieto? Funcionou, tá Deu dando certo. Ah, Vocês beleza. estão preparados? Posso pedir para começar? Só Pode tem que pedir para compartilhar a tela. começar. Né? Importante. Oi, perdão, não entendi. Só um pouquinho, pessoal. A gente vai compartilhar a tela de vocês na tela principal aqui. Tá bom. Agora sim. Sucesso, é isso aí? Isso aí. Então tá bom. Pessoal da Global Envios, tá com vocês. Então, beleza. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Leandro, da Global Envios, um dos fundadores, tá? Global Envios é uma empresa que está no mercado aí há 2 anos e a gente veio para inovar uma coisa que no Brasil ainda é muito concentrada, tá? Então, quando a gente começou lá atrás, a gente fez uma pesquisa entre várias cidades, várias pessoas, deu mais de 2.000 pessoas ouvidas e 98% dessas pessoas só souberam responder uma empresa que fazia envio de encomendas domésticas, tá? E até internacionais, certo? O problema é que daí, tendo uma concentração tão grande, aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho das dores que a gente encontra, né? Quando vai no correio, enfim, que é mau atendimento em algumas agências, horário apertado, deslocamento, falta de embalagem, muitas vezes. E aí a gente teve uma ideia de mudar isso daí, inovar e criou o Gcore, tá? Então o Gcore é uma plataforma que a gente consegue criar mini agências de envios, tá? Utilizando transportadoras e operadoras logísticas já Segura um pouquinho, existentes. Leandro, rapidinho. Só um pouquinho. Se você puder parar um pouco a apresentação, porque sumiu da tela aqui. Eu parei o cronômetro também, tá? Tá. Tem que parar de baixar o torrent aí, pessoal. Deixa eu... Ainda bem que a gente não trabalha com tecnologia, hein? Ah, se você puder, descompartilhar sua tela e compartilhar de novo, Posso, por favor. claro, sem problema. Posso subir já? Tela? Agora foi... Não, não foi. Não foi lá ainda. Agora sim. Tá Sucesso. certo? Beleza, pode continuar. Desculpa. Não, tranquilo. Só para ter uma ideia, que eu tava meio cronometrando aqui, quanto tempo deu? Tem Deu mais o quê? 1 minuto antes. 1 minuto, beleza. Então tem mais 3. Então vamos lá, gente. Então tá, né? Essas são as dores de mercado que nós identificamos, certo? E aí a gente criou o Gcore, que é uma plataforma que cria mini agências de envio. Então cria um balcão de envio, efetivamente, envio de encomendas domésticas e internacionais, certo? Tecnologia 100% criada aqui pela gente mesmo. E aí a gente, a nossa... A operação da nossa empresa, da Global Envios, é abrir esses pontos de envios, assim como existe em vários outros países, né? Em países de primeiro mundo é um tanto quanto normal. Então, Estados Unidos, Dinamarca, Suécia, você consegue enviar de mercado, de farmácia e tal. E a Argentina também é um país que é de terceiro mundo e também tem essa possibilidade. Nós aqui no Brasil não temos, então a Global veio para inovar e criar isso daí, certo? É uma forma mais prática, a experiência para os clientes, pelo menos as coisas, os retornos que nós temos é muito bom e a gente ainda oferece suporte para os clientes caso dê algum problema com a encomenda.
Dentro disso, utilizando essa estrutura já existente das operadoras logísticas, então a gente não tem custos que seriam muito altos, que é imobilizado, muito funcionário, infraestrutura de venda, enfim, e trabalha sem burocracia também para os nossos cores, né? A gente abre mediante um contrato, enfim, uma coisa bem tranquila, certo? A forma que nós monetizamos, a gente compra o frete das operadoras que nós trabalhamos, hoje é Correio Azul e DHL, antecipadamente, então um pouco mais barato, e consequentemente a gente repassa isso no varejo, um preço mais barato que o de balcão, então isso é um atrativo para que o cliente venha até nós, tá? Os fundadores somos eu e o Eris na parte de tecnologia e de alianças, né, das negociações e tudo mais, e eu na parte financeira e operacional, nós dois aí com mais de 20 anos de mercado, tá? Aqui são alguns dos nossos números, então cada ponto de envio que a gente cria, a gente precisa de uma recorrência de pelo menos R$ 3.936 para ele ser viável, certo? Nosso CAC para abertura é de 3 mil, o tempo de retorno é de 3 a 4 meses. LTV e churn, nós não temos nenhum registro de saída. E aqui foi uma coisa que a gente achou que é muito interessante, que o risco, os nossos parceiros, quando a gente procura o nosso parceiro para fazer a abertura do ponto, ele já é um comércio consolidado. Então, já existe uma clientela que vai até ele, certo? E a gente utiliza dessa confiança para ele ser um parceiro da Global e tudo mais. Então, isso facilita bastante a vida. Nós já estamos em 6 estados hoje, estamos em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia e Mato Grosso do Sul. E aqui está um apanhado ali dos clientes, a gente dividiu em 3 faixas de clientes, né? Para a gente poder trabalhar, esporádico, fluxo inicial e e-commerce. Nós trabalhamos no esporádico, que é aquele cliente de balcão, tá? Esse é o nosso público-alvo, e a gente tem um mercado aí de 4,4 bilhões para trabalhar. Aqui são alguns números que a gente tem o tempo todo, desde a abertura da Global, foi no bootstrapping, a gente não teve investimento nem nada, a gente foi tudo crescendo na unha ali mesmo. A gente teve um crescimento de 2021 para 2022 de mais de 850%, tá? Temos o ticket médio ali, lucro líquido. Aí nós estamos procurando um investimento de R$700 mil. Desses R$700 mil, hoje nós já temos 100, então a gente está captando mais 600, certo? A gente já tem um investidor que vai entrar com 100 mil. E esse valor nós vamos distribuir entre montar a estrutura física mesmo, né, para a gente poder fazer a abertura de novos 183 pontos de venda. Isso vai nos dar uma projeção de faturamento gerencial de 1.045.000, ok? E é isso daí. Obrigado. Beleza, Leandro, muito obrigado. Passo agora para a banca. Quem tem alguma pergunta? Vamos lá. Oi, Leandro. Oi. Eu vou voltar um pouco lá para o início. Eu Vamos não lá. entendi muito bem qual que é a dor que você resolve. Eu sei que tu trouxe os Correios aí, mas A gente problema consegue... dos Correios, enfim, eu sei que tem também, né? Já tem aí Mercado Livre, tem as transportadoras, eu não entendi bem onde é que tu atua aí. Na realidade, o que acontece é o seguinte, né? Em determinados pontos, determinadas cidades, existe uma concentração muito grande nos Correios, né? Claro que em cidades maiores, aí você tem opções, você tem Mercado Livre, você tem Cangu, enfim, existem outras opções, mas nas cidades pequenas é só o Correio que existe. E isso daí, quando a gente foi atrás para poder saber a possibilidade, a gente viu que existia aquelas dores que eu levantei ali, vou até colocar lá, essas dores aqui foram todas de clientes que têm o costume de usar os Correios e que elencaram para nós, né? Essas são as que a gente mais teve recorrência das dores que foram colocadas. Então, é mau atendimento, é o horário que é muito curto, porque tem lugar que fecha para almoço, tem lugar que abre às 10, fecha às 11, abre às 2, fecha às 4, entendeu? Claro que são cidades menores, mas enfim, existe. É muita fila, porque daí você tem a concentração, né? A questão do deslocamento, porque nem nós estamos em Londrina, então se você estiver num bairro que seja lá para a Zona Oeste, você tem que vir até o centro para você ir no Correio. Você não consegue despachar alguma coisa lá porque não tem, entendeu? E então a nossa ideia, uma das cores que o Core resolve é isso, de colocar naquele ponto lá. Questão de embalagem, principalmente, né, no Correio, porque ele é feito via licitação. Então, cara, várias e várias vezes você vai no Correio, pelo menos comigo já aconteceu, e em várias agências, não foi só em uma, que você vai lá para poder fazer o despacho e não tem embalagem. Você tem que sair de lá, ir num outro comércio, em algum outro lugar, para você comprar a embalagem e fazer o despacho. O pós-venda, se você precisar de alguma coisa para o correio, é só através de 0300, PI, não tem nenhum tipo de ligação, certo? Muitas vezes, quando você não é acostumado a despachar, antigamente eu não era, então você não tem instrução, a pessoa fala, põe teu nome aqui, você nem sabe muito bem por que você está fazendo. E a gente viu que isso é uma dor. E o preço, que daí a gente consegue trabalhar um desconto
para esse cliente despachar com a gente, né? Um preço mais barato que, por exemplo, praticado nos Correios, em todos, né? Correios Agora, então, você transforma pontos comerciais em pequenos centros em agências de correio. Isso, exatamente. E aí, teu cliente é só o B2C mesmo, o cara que quer despachar e O meu cliente é a empresa, né? O meu cliente é a empresa. É o ponto comercial. É o ponto comercial. Aí a gente trabalha o B2B2C, porque daí da onde vem efetivamente os despachos. Mas eu tenho a negociação minha com a empresa que eu estou montando. E aí, como é que é o modelo de negócio daí? Que tu cobra sobre uma parte da transação? Como é que funciona? Isso, na realidade o que acontece é o seguinte, dentro do preço, né, a monetização que nós fazemos é o seguinte, o desconto que nós temos, por exemplo, com os Correios, ele é em média de 45%, mais ou menos, desconto total do nosso contrato, certo? Então, desses 45%, eu repasso 10% para o meu cliente final, 10% para o meu ponto de correspondente, em forma de comissão, e eu fico com 25%. Dessa forma que eu monetizo. Nós ainda não temos... não, na realidade dessa forma que nós monetizamos. E assim também com a Azul, assim também com a DHL. Tá? E tem quanto tempo tem ainda? Oi? Beleza. Tem 6 minutos ainda. Tá bom. Vou fazer uma última pergunta para os colegas aqui perguntar. Os 700 mil que tu colocou lá em 2022 de faturamento, esse faturamento, ele é o teu faturamento já, a tua margem tua ou é o total? Não, é meu faturamento total, meu faturamento gerencial. Isso. A minha receita operacional bruta é de 30%. Então, a movimentação total foi... Isso, 722 mil. Hoje nós já estamos com mais de 850, tá? Aquele dado ali é de até janeiro. Nos últimos 2 meses, o acumulado, né? Quero dizer. E como é que eles sabem de vocês? Quem quer usar o serviço? Como é que eles lembram de vocês? Como é que eles sabem do serviço? O mercado? A gente faz, então, dependendo da cidade que nós estamos, a gente faz algum tipo de ação de marketing, né? Muitas vezes as ações de marketing, elas são mais direcionadas às pessoas, a transeuntes, digamos assim, sabe? Então a gente utiliza um pouco da panfletagem, utiliza de carro de som, essas coisas. E a gente tem também um sistema, que é desenvolvimento nosso, que toda vez que alguém envia uma encomenda para o destinatário, ele recebe uma mensagem com acompanhamento dessa encomenda. Então, a pessoa passa a conhecer a gente. Então, para cada encomenda que eu faço, eu já estou atingindo uma outra pessoa, tendo um marketing de graça ali, e ela já conhece a Global, e muitas vezes ela retorna. Aí a gente trabalha a questão de coleta, ela pede a etiqueta, a gente faz todas as coisas, a pessoa paga o Pix para a gente tem esse tipo de atendimento também, tá? Só fazendo um comentário aqui, uma das principais conversões de vendas que a gente faz é no momento da falha, né, quando não tem embalagem própria nos Correios ou o cliente acha que a embalagem é cara, o cliente vai até uma papelaria do lado para fazer a embalagem. Então, muitos dos nossos pontos hoje já são essa papelaria. Então, o pessoal vai lá da papelaria para montar a embalagem e já consegue fazer postagem ali e converte em venda para o nosso core. Alô? Ô, Leandro, Oi. expõe um pouquinho melhor o teu plano com relação a esse valor que tu quer receber, que não ficou bem claro para mim. Tu vai montar uma unidade física para ser a tua sede, no caso, de contato com esses clientes? O que de fato vai ser feito? Não, na realidade, a sede física nós já temos, tá? A gente tem uma loja aqui em Londrina, que é a loja também onde fica o escritório. Essa parte de estrutura que eu falei ali dos 150 mil, seriam coisas, o físico que eu quis dizer, porque assim, nós vamos precisar contratar funcionários para fazer isso daí. Então, a gente tem que redesenhar o escritório como ele está, né? Hoje nós trabalhamos em 3 aqui no escritório, então a gente acredita que vai precisar aí de 6, 7 pessoas, certo? Uma outra coisa que a gente vai ter que reestruturar é toda a questão do sistema. Então, a gente vai precisar ir para um servidor que seja mais sólido, talvez a Amazon. A gente está entrando na Amazon, está em plano de negociação já, certo? E esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, dentro dessa parte de estrutura, seria a questão de um vendedor. Então, eu vou ter que ter um vendedor, eu vou ter que alugar um carro para ele, eu vou comprar um carro para ele. Isso daí é o que vai entrar nesses 150 mil, certo? E aí, depois, os outros 550 mil são só para abertura dos cores. Já posso falar o que é esse CAC, o que ele se enquadra? Pode ser? Sim. Tá. Então, dentro desse CAC, a gente tem um CAC de 3 mil, certo? Por cada empresa. Então, aí tá toda a questão de estrutura, balança, maquininha de cartão, que daí o físico ele fica todo comigo, isso daí também me dá giro e a pessoa lá,
a empresa lá não tem problema com questão de tributação. Material de divulgação para a empresa, efetivamente. Então, às vezes, dessas coisas que eu te falei, vai R$1.000. Aí, tipo, uns R$1.000 a gente gasta ali, o cara quer fazer alguma coisa na fachada, ele quer já pegar algum serviço de panfletagem, ele quer botar carro de som, ele quer anunciar via Google, via Ads, enfim. Esses R$1.000 a gente deixa para marketing e os outros R$1.000 normalmente é deslocamento, né? Então, a gente opta por conhecer em loco, né? O Eris que faz mais esse serviço, conhece em loco para a gente saber qual que é a realidade, porque a gente já tentou abrir remotamente, só que não deu muito certo, porque daí você não tem um feeling ali da movimentação, sabe? Então, a gente prefere fazer a abertura em loco. E aí tem esse custo de deslocamento. Como é que você seleciona os teus clientes? É outbound? Tu vai até eles? Nós vamos até eles. Hoje nós estamos... Pode falar, pode perguntar. Não, e como que tu seleciona eles? Tipo, quem eu vou escolher para ser meu parceiro? Então, normalmente, quando a gente vai nos pontos, a gente observa, né? A gente pega algumas regiões que tem bastante movimentação de pessoas e vê onde as pessoas estão efetivamente indo, certo? A gente vê que tem gente entrando lá e saindo com caixa. Então, a gente fala assim, opa, tem coisa ali. Então, a gente vai lá e oferece para esse cliente, porque a gente já sabe que existe esse fluxo ali. Tá, nos casos que vocês conseguem ir pessoalmente. Isso. Realmente. E agora, para essa expansão de 138, né? Isso, 183. 183. Vai viajar pelo Brasil todo? Como é que é? A ideia é viajar pelo Brasil todo. A ideia é fazer itinerários para que atinja várias cidades durante o mês ali, né? Você pega em uma viagem só, você faz várias cidades, né? Só uma observação, tá? Antes da gente efetivamente ir até o local, a gente faz uma abordagem online, faz algumas ligações, aí depois a gente vai fisicamente para abrir o local, para ver se está tudo de acordo, adequado. Legal. Eris, muito obrigado. Leandro, também muito obrigado pela apresentação. Até dei uns 10 segundos aí extra pela nossa falha técnica. Não, tranquilo. Estamos com o pessoal da For Show. Preparado, Rogério? Perfeito, vou compartilhar então aqui a apresentação. Rogério, você pode falar só para ver se o áudio está saindo? Alô? Testando, tá saindo, ok? Sim. Só está faltando a tela, só um pouquinho, Rogério. Isso, deixa eu compartilhar aqui primeiro para ver se está tudo ok. Sucesso. Já estão vendo aí? Já estamos vendo, aham. Tá, Quando perfeito. você quiser, pode começar. Tá. Bom, boa tarde a todos, né? Eu vou tentar aproveitar aqui os 4 minutos e deixar depois as dúvidas, a interação aí nos 10 minutos finais. Vou falar um pouquinho da nossa plataforma de live commerce ou live shop, como muitos falam, tá? É um mercado muito recente, novo, embora na China, né? Que é o precursor desse modelo, funciona desde 2016, mas teve um grande boom a partir de 2020 e 2021, tá? Então, é um mercado que ele vai crescer muito. Só para vocês terem uma ideia, ele é um up do e-commerce, tá? Só para fazer um paralelo, tá? Como a gente viu a oportunidade, né? Analisando algumas questões, né? Hoje, o mundo está muito voltado aos vídeos, né? Hoje, nós, como consumidores, qualquer pessoa, a gente não quer ler muito, né? A gente quer coisa muito rápida, né? Então, os vídeos vieram com tudo, né? Tá aí as redes sociais para provar isso. Com a pandemia, também teve uma aceleração das vendas online, né? Então, já tinha um crescimento forte do e-commerce, mas as pessoas que até então tinham medos, né? Alguns medos, receios de compra, né? Pelo online, começaram a adotar, então é algo que cresceu muito, né? Só que o e-commerce, como principal canal de vendas online, ele tem algumas dificuldades, né, com a relação ao dinamismo da interação com o público, vendedor e comprador, e a humanização desse processo, né? Além disso, você não tem uma integração muito forte entre os ambientes. Então, o e-commerce não se relaciona muito com as redes sociais, ele não se relaciona, às vezes, com o back-office das empresas, especialmente quando é modelo B2B, né? Você tem toda uma dificuldade ali de integração, de movimentação de pedidos, né? Então, onde é que a gente viu essa oportunidade, tá? Então, a nossa ideia principal é unir, né, digamos assim, as marcas, né? Marcas sejam indústrias, varejo, distribuidores, sejam B2B ou B2C, atende os dois modelos, tá?
com os consumidores através de uma plataforma de live commerce. Tá? De uma maneira geral, de um conceito muito simples e básico, o que seria isso? É numa única tela eu conciliar, né, o streaming, a transmissão, o vídeo, seja ele gravado ou ao vivo, né? Então as lives elas podem ocorrer nos dois formatos. Eu permitir essa interação do público, né, do cliente com o vendedor, e aí eu trazer, né, para vocês terem uma ideia, a live hoje, por exemplo, na China se vende de tudo, tá, por live e-commerce, qualquer tipo de produto ou serviço, não tem empecilho, tá? Então você pode estar entregando conteúdo, seja num lançamento de produto, seja numa apresentação, numa venda que ela vai ocorrer na hora, então você cria essa necessidade. Então, numa única tela, vocês estão vendo ali uma imagem, né, de uma live, então ela está apresentando lá o produto, que é um sapato que está no pé dela, o sapato está lá no card, o consumidor já pode clicar, curtir, comentar no chat, tirar dúvidas, colocar no carrinho, já pode fechar na hora ou esperar o final da live. Então, a gente já tem um checkout próprio dentro da plataforma ou integrado com os e-commerces de clientes. Clientes maiores normalmente têm lá o seu VTEX, o Magento, enfim. Então, o checkout, através de integração com APIs, ele pode ocorrer de forma transparente dentro do e-commerce do cliente, tá? Deixa eu ver aqui que deu uma travada aqui, não sei por quê. Vou voltar de novo aqui. Isso, vamos ver aqui. Desculpa aí. Sobre o potencial de mercado, tá falando um pouquinho. Na China já se estima que ao final deste ano, 2023, 45% de todas as vendas, né, digital, online, enfim, serão via esse modelo, tá, de live shop, tá? Na Ásia, em geral, está muito forte. Já se começou um movimento nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, a gente começou ali na época da pandemia, tá? Não como For Show, mas como uma fábrica de software, que é a empresa mãe que está por trás aqui do For Show, tá? Então, a gente é uma spin-off da Pipe Software, a gente já atendia grandes clientes calçadistas aqui no sul do Brasil, então, na época, o pessoal estava sem poder vender, a gente criou modelos B2B olhando para a China. Então, se fazia lives com vendas de 20, 30 milhões, o número era esse mesmo, tá? Porque era a única maneira da indústria vender, tá? Então, a gente criou uma plataforma própria. Desde abril do ano passado, o For Show ele é uma empresa independente, tá? Só para vocês terem uma ideia do potencial desse mercado, quando você fala em e-commerce, a taxa de conversão média é de 2%, tá? Então, quem consegue aí 2%, 3%, solta foguetes, tá? Porque aí são conversões boas, né? Já no live e-commerce, já medido, tá? A gente tem uma taxa de conversão de 16%, tá? Em alguns clientes que nós já fizemos lives, né? Então, tem aqui taxas absurdas, tá? 47% de conversão no segmento varejo vestuário, 35% no varejo automotivo, onde a gente fez live B2B com e-commerce de autopeças, tá? Eles venderam, acho que foi R$600 mil, mais ou menos isso, em 40 minutos de live, tá? Então, aqui tem algumas médias por segmento, tá? Como eu falei, você vende qualquer tipo de produto ou serviço. Ele pode ser, a venda pode ser na hora, no B2C é normal, o pessoal vai comprar por Pix, cartão de crédito. Quando é B2B, normalmente ele tem um processo de faturamento diferente, então ele coloca os pedidos no carrinho, depois esse carrinho é direcionado para um faturamento dentro da empresa, tá? Aqui eu listei alguns concorrentes hoje nosso, tá, no mercado. Hoje, que a gente tem mapeado, tem 7 ou 8 plataformas no Brasil de live e-commerce, entre elas o For Show. Aqui são as principais, tá? Já começou um movimento... Eu não sei porque que o meu está travando aqui, mas, bem... já começou um movimento de aquisição, tá? Então, tem algumas plataformas que já foram adquiridos por players de outros segmentos. Então, por exemplo, a Live foi adquirido aqui por
55 milhões, né, um valor que eu até achei demasiado, enfim, por uma agência de propaganda e de influencers, tá? Porque tem tudo a ver, você tem um link com influencers, com agência de marketing, propaganda, que até são nossos parceiros, né? O próprio grupo Bittencourt comprou a Screenshop, né, que é uma plataforma de live e-commerce, né, mesmo que é um início de mercado, mas todo mundo está apostando nesse movimento, tá? E em relação a faturamento, como eu falei, o ano passado a gente fez muita demonstração e lives experimentais, tá? O mercado pedia isso, tá? Então, a partir desse ano, a gente já vem trabalhando aqui numa estimativa de faturamento entre 800 a 1 milhão e 200, isso com os nossos próprios esforços, né? Por isso que a gente está captando investidores para ampliar aqui a nossa cobertura, a área de marketing, trabalhar numa versão 2 do produto, tá? Já para integrar o TikTok, Instagram, tá? Trabalhar melhor o B2C, tá? E tem um modelo que a gente está construindo também, que a gente chama de Full Live E-Commerce, tá? Porque as grandes empresas, a live, na verdade, acaba sendo um evento. Então, não é só a plataforma, a tecnologia, ela precisa planejar, ela precisa comunicar, ela precisa trazer os influencers para promover a live. Então, hoje a grande dor ainda do mercado é trazer público para a live, tá? Então, é atração. Então, a gente está trabalhando nesse modelo. Essa semana mesmo, a gente fez uma live com a Lojas Colombo, tá? Aqui do Rio Grande do Sul, onde a gente envolveu uma produtora, envolveu a agência de marketing deles, e, em conjunto, a gente fez esse evento, tá? Então, tem uma possibilidade de a gente criar um ecossistema e faturar junto, como produto agregado, tá? Sendo o For Show o gerenciador disso, o motivador de todo esse movimento. Aqui algumas marcas, né, algumas empresas que a gente já fez live, tá? Não necessariamente não é cliente ainda de recorrência, porque, como eu falei, os clientes eles queriam muito testar, fazer uma live, pagar on demand. Então, a partir desse ano, a gente já está indo para o modelo de recorrência, de assinatura de contratos. Então, aqui tem de tudo. Para vocês terem uma ideia, a gente fez lives com um time de futebol. Aqui tem o Internacional de Porto Alegre, onde a gente fez uma live comemorativa, a primeira Libertadores, onde o pessoal vendeu todas as camisas em 10 minutos, tá? Deu até briga lá, porque não tinha camisa para todo mundo. Claro que envolve paixão, mas a gente fez muitas lives com empresas de Santa Catarina, na área de moda, né? O Sebrae, a gente está abrindo um projeto para fazer lives tipo eventos por cluster, né? Então, você pega lá, na Serra, pega o dia do vinho, você pode fazer lives com os produtores, enfim. Então, são vários modelos, né, que a gente vem criando aí junto ao mercado, né? Aqui é um pouco do time atual, né? Eu sou um dos fundadores e CEO do For Show. Montei uma squad ali, né, entre comercial, marketing e customer success, né, para atender, né, essa nossa demanda atual. E a ideia é a gente construir, né, o maior e melhor, né, ecossistema de live e-commerce do Brasil. Então, eu acho que o momento é agora, tá? Está num modelo ainda inicial e de crescimento. Eu imagino que agora, nos próximos 3 a 4 anos, a gente vai ter um crescimento exponencial, né? Basicamente, dá para dobrar de faturamento aí a cada ano, mas aí a gente precisa melhorar essa cobertura, aumentar o time ali de marketing, né? A gente já tem toda a prospecção aí hoje, né? Tanto inbound como outbound, mas a gente precisa também trabalhar já numa nova versão do produto, olhando vídeos curtos, integrações com as redes sociais. Inclusive, a gente já foi convidado pelo TikTok para integrar o projeto de integração. A ideia é que a gente faça lives e replique no TikTok, por exemplo. Então, o público que está lá, essa dificuldade, às vezes, da marca de tirar o público da rede social, ele pode assistir a live por lá, e quando ele for para o checkout, ele já entra no For Show, tá? E aí ele já pode ir por finalizar no back-office do cliente ou não, ou fica no carrinho do For Show, enfim. São modelos que a gente já vem trabalhando. Então, é isso, pessoal. Aberto aí agora a perguntas, né? A discussão. Tá? Rogério, muito obrigado. Deixa eu passar para a banca, então. Ok.
Ô, Rogério, parabéns pelo projeto. Não ficou claro Obrigado. aqui como que vocês cobram o cliente? Qual que é o modelo de negócio? Perfeito, boa pergunta, tá? Na verdade, a gente começou a cobrança inicialmente, tá? Aí um ano atrás, mais ou menos, copiando o modelo do e-commerce, tá? Um percentual sobre as vendas, né? E aí a gente viu que teve uma certa restrição, né, em relação a algumas empresas, né, porque eles tinha aquela questão, já pago taxa do cartão, pago não sei o quê, enfim. Tá? E aí a gente acompanhou o movimento também de alguns concorrentes de estabelecerem valores fixos. Né? Então, hoje, a gente, na verdade, trabalha os dois modelos. Tá? A gente deixa o cliente escolher. A gente tem lá uma precificação por valores fixos, tá? Então, ele pode sair ali de 2,5, 5, 10, 15 mil, tá? Por live, dependendo da duração, tá? Ou um percentual ali que vai girar 2,5 em cima das vendas, tá? E aí, a gente tem planos ali, né, semestral ou anual, que aí a gente cobra, né, um valor ali em cima de um plano, que ele pode ter tantas lives ali por mês, né, ou se ele quiser, né, se ele faz uma por mês, duas, uma por semana e tal, então a gente tem atrativos ali por faixas, tá? Então, mas ele hoje pode escolher tanto um valor fixo ou um variável em cima das vendas. A gente cobra ali um valor mínimo e aí mais um variável. Tá? Então, hoje, esses dois modelos eles estão em prática, tá? A maioria prefere valor fixo, mas tem saído assim também. No modelo B2B, tá? A gente preferiu consolidar no valor fixo, porque às vezes no modelo B2B a venda ela não é processada ali na plataforma. Acontece o processo da venda, ele vai para o carrinho. Rogério, desculpa, depois... eu vou ter que interromper. Eu até dei uns segundos a mais para ver se tem tá, a resposta. Desculpa. A gente, infelizmente, terminou o nosso tempo. Obrigado pela apresentação, obrigado também à banca pelas perguntas. Agora partimos, então, para a Vidaia. Christian, vai apresentar. Acertei agora? Acertei. Vamos lá. Obrigado. Obrigado, pessoal. Quando você quiser, Christian, só me fala que daí eu começo aqui. Tá. Deixa eu me achar aqui. Aí. Alô. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade, então, de apresentar para vocês a Vidaia. Nós somos, então, a plataforma de suporte ao uso seguro de medicamentos. Temos o apoio da FINEP via subvenção econômica. Qual é a nossa missão, então? Assegurar o tratamento com medicamentos através do cuidado farmacêutico. Então, nós aproximamos o farmacêutico dos pacientes. Segundo a OMS, o mau uso de medicamentos causa uma morte por dia. Né? Se a gente conseguisse aglutinar essas mortes em uma única causa, seria a 5ª causa morte no mundo. Né? Então, é uma epidemia velada. Além do impacto, né, financeiro que isso causa para remediar os problemas causados pelo mau uso de medicação. O nosso foco inicial, então, são 16 milhões de vidas, que são os pacientes com diabetes no Brasil, que fazem uso de medicação crônica. Esse é o nosso time. Nós temos profissionais da área da saúde, da área de negócios, designers, tecnologia, um time multidisciplinar. Temos também um board formado estrategicamente, prevendo o crescimento do projeto no longo prazo. Qual é o cenário atual? Um grande acesso a medicamentos, nós temos uma série de programas de benefício, tanto em nível privado quanto público. Uma adesão intermediária, no caso de diabetes, então, ele gira em torno de 50% de pacientes que começam a usar a medicação e param, e um número ínfimo de resultados a partir dos dados desses acompanhamentos. Nosso objetivo, então, é aumentar a adesão ao tratamento clínico. De que forma? Aproximando o farmacêutico, que hoje faz um papel, em geral, de venda no balcão das farmácias,
aproximando ele do paciente para que ele faça esse acompanhamento farmacoterapêutico. Farmácia clínica é uma tendência, ela vem evoluindo rapidamente, assim como a telesaúde. Então, hoje, com a nossa plataforma, a gente tem a possibilidade de atender diferentes locais e diferentes públicos. Essa é a interface do nosso software. Então, o software ele é voltado para o farmacêutico, para o profissional fazer o acompanhamento a partir de um banco de dados de medicamentos, com informações como interações, rotinas, enfim, informações baseadas em uma metodologia técnica desse acompanhamento. O software já tem, nós já temos a patente dele. Além do software, nós temos o bot especializado no uso de medicamentos, que faz o acompanhamento, faz o engajamento desses pacientes, além de oferecer informações básicas, né, com o uso de inteligência artificial. O farmacêutico, então, ele faz esse acompanhamento, cadastra essas informações em um Big Data, né? Esse Big Data, ele gera interfaces com dados sobre esses tratamentos. Então, essa é a interface do farmacêutico, onde tem informações dos pacientes que ele está acompanhando. Essa é a interface para a unidade de saúde, onde consegue acompanhar a gestão e a eficácia desses tratamentos. Nós temos 2 planos, o Vidaia Care, onde nós temos um modelo de licenciamento por profissionais, né? E o Vidaia Clinic, onde além da plataforma, do software, nós oferecemos o apoio dos farmacêuticos em um modelo de uberização. As nossas projeções, a gente inicia a monetização no mês que vem. Já temos contratos alinhados com clientes que a gente vem atendendo desde novembro em um modelo de piloto, projeção de break-even em maio de 2024, e a nossa equipe está trabalhando com a meta de receita recorrente 400 mil em abril de 2025. Temos 625 mil da FINEP via subvenção econômica para desenvolvimento do produto, né, em aprimoramento, e estamos buscando, então, nesse momento, uma primeira rodada de 500 mil para a estruturação da nossa operação comercial e tracionamento do projeto no mercado. Muito obrigado. Legal, muito obrigado, Christian. Passamos para a banca agora para perguntas. Vamos lá. Christian, parabéns. Da onde você é mesmo? A Vidaia, de onde é? De Porto Alegre. Porto Alegre. Nasceu em Porto Alegre e veio para cá agora. Sim. E aí, o teu cliente, então, que tu chamou de unidade de saúde, são as farmácias, que seriam unidades de saúde? E não, atenderiam? A farmácia é uma unidade de saúde. Nossos clientes hoje são operadoras de saúde, planos de saúde e empresas que têm programas de beneficiamento, de subsídio de medicamentos. Então, hoje, esses contratos iniciais, a gente está firmando com a Eurofarma e com a Unimed Franca, né? Então, são as empresas e os planos de saúde já têm grupos de acompanhamento de crônicos, né? Eles só não têm plataformas, tecnologia para mensurar esses dados e o impacto, né, dos tratamentos junto aos pacientes. Disponibilizam essas plataformas para a rede de farmácias utilizarem, os farmacêuticos utilizarem. Seria isso? Os farmacêuticos são farmacêuticos independentes, podem ser farmacêuticos de farmácia ou um farmacêutico clínico que atende de forma autônoma, né? Através da nossa plataforma, a gente oferece esse modelo de uberização. Então, ele atende a nossa plataforma, acompanha esse paciente e recebe o pagamento via um split de pagamento. Por que isso? Até para explicar, né? Alguns programas de acompanhamento têm farmacêuticos para o acompanhamento, né? Outros não. Eles só têm, eles não têm um farmacêutico, eles têm um técnico em enfermagem que monitora algumas informações, mas não tem condições de monitorar o uso de fato do medicamento. Nesses casos, a gente oferece o farmacêutico. As farmácias, né, que tem, que agora vem aumentando de uma forma rápida também, a farmácia clínica, também podem contratar o software, né, para fazer o uso. Eles só não foram os nossos clientes iniciais nesse momento, né? A gente está trabalhando muito forte nos planos de saúde e nas empresas que têm os programas de subsídio de medicamentos, né? Legal, obrigado. Pensando na farmácia clínica, e aí, primeiro, antes disso, quando tu pensa no mercado como um todo, beleza, tem esses grandes players e tem a pulverização dessas farmácias clínicas.
para onde que vai ir primeiro? Vai continuar buscando grandes players? Faz sentido um trabalho em balde com as farmácias? Qual que é a dor no caso de farmácia? Porque eu fiquei pensando assim, cara, vai conseguir criar uma recorrência com o paciente e a farmácia. A gente não tem nenhuma fidelização com farmácia, né? A maioria das pessoas. E isso, quem sabe, poderia criar uma recorrência se for feito um trabalho, e principalmente, que aí eu não vi se tem, uma interação do lado do paciente com esse software. Se ele recebe informações, ele recebe notificação, ele pode ser lembrado automaticamente de se ele tomou o remédio, coisas nesse sentido. Tá. O paciente, de trás para frente, o paciente ele tem interação com o bot, tá? Então o bot ele serve, por exemplo, para enviar o plano de cuidado, né? E para que ele tire dúvidas sobre eu tive alguma dúvida sobre a medicação ou sobre o horário, receber lembretes desses horários, né? Então o paciente tem essa interação. A questão da farmácia, sim, inclusive a gente já está estudando um produto específico para a farmácia, né? Por que não começar pela farmácia, né? Que é onde a gente enxerga, né, o farmacêutico. A gente fez uma análise inicial, né, fez uma pesquisa e a farmácia, ela não entrou como cliente prioritário nessa adesão ao produto, né? A farmácia está muito focada na venda, né, na comercialização. Há algumas farmácias, algumas redes buscam a fidelização, né? E aí eles têm assim um fit com o produto. Mas o fit maior foi com o plano de saúde, porque a gente impacta diretamente na redução do passivo, né? Do passivo não, dos sinistros. Né? Então, um paciente, né, que passou por um procedimento cirúrgico, foi para casa, começou a se sentir melhor, não usa mais a medicação e é reinternado. Esse custo é muito alto, então é muito fácil de perceber esse valor. E as empresas também, porque um paciente lá que está usando uma medicação, né, um colaborador, usou errado, e aí tem a questão do abstencionismo, né, ele falta por motivo de saúde, enfim, então tem um impacto direto. A farmácia ela já tem um impacto na fidelização, né, e aí a gente está trabalhando com um produto exclusivo para eles, mas ainda não lançamos. Entendi, então o foco está nas operadoras. As operadoras e empresas. Tem muitas empresas que dão os medicamentos para os seus funcionários, né? E não sabem o que acontece depois com esses medicamentos. Eles só dão, tem um diabético, ou o outro grupo que a gente está começando a trabalhar, o grupo de saúde mental, né? Estão recebendo as medicações e a empresa não tem informações sobre o que está acontecendo, se eles estão usando, se estão melhorando ou não, né? Então, esse é o ponto que a gente está trabalhando nesse momento, né? E só para terminar, então, do ponto de vista do paciente, as interações é no WhatsApp. No WhatsApp, e ele é o detentor daquelas informações. Então, uma outra problemática, né? Eu troquei de médico, né? Aconteceu com a avó da minha esposa, né? Até estava comentando antes. Ela vinha fazendo um tratamento, né? Trocou de médico, o médico não estava acompanhando o tratamento anterior e houve uma interação medicamentosa, ela foi internada, quase morreu, né? Então, o paciente ele pode levar essas informações com ele, né? Um determinado médico autoriza, ele já tem acesso àquele histórico, né? De acompanhamento. Quem são teus concorrentes hoje? Concorrentes a gente tem diversos concorrentes. A No Harm é um concorrente que trabalha com bancos de medicamentos. Temos, por exemplo, a Drug Bank, que é um concorrente internacional que só não, né? Mas fez a construção de um imenso banco de dados de medicamentos e licencia, né? Temos concorrentes como a Clinic Arts, que foca em farmácias e oferece o software para o farmacêutico clínico. Temos uma série de concorrentes, né? Cada um trabalhando um aspecto, né, da questão do medicamento, né? Mas assim, na tua visão, esses concorrentes, eles estão fazendo coisas separadas e tu tá unindo, tu tem mais uma intersecção maior da oferta? Não tem ninguém fazendo exatamente o que tu tá fazendo? Exatamente não. Exatamente não. Eu vejo assim, a questão do uso de medicamentos é uma problemática que cada vez mais vai se tornar evidente, né? Então, eu acho que vão vir muitos players, né? Um grande diferencial que a gente tem é essa questão da uberização, né? Porque a gente permite, né, esse acompanhamento humanizado através da tecnologia, né? Além de valorizar o farmacêutico, que hoje ele está frustrado atrás do balcão da farmácia, atuando como um vendedor. Então, essa questão da uberização é um ponto bem, um diferencial muito grande. E só para eu entender o papel do farmacêutico nesse modelo de hoje, você falou que tem um split de pagamento, né? Isso. Como é que funciona essa distribuição de incentivo aí? Para o farmacêutico? Isso.
O farmacêutico, ele recebe por consulta, né? Então, ele passa a ter uma licença do nosso software gratuito e ele pode fazer o atendimento à distância desses pacientes, né? Nós temos uma redução do valor, onde essa redução é só na margem da Vidaia. O farmacêutico recebe esse mesmo valor fixo dele nas consultas, né? Então, a questão do benefício para ele está muito voltada à possibilidade dele exercer a profissão dele de forma como ela deve ser, né, dentro da linha que ele foi educado, né, de cuidado ao paciente, né? Então, e dependente da região, né? Então, vocês estão em busca de 500 mil, né? isso. Qual que é o valor do FINEP? FINEP 625 mil. 625. E qual que é o valuation? Valuation 16 milhões. Ok, obrigado. Legal, temos alguma pergunta da plateia? Nós temos ainda 1 minuto. Cris, rapidinho então, vamos usar seu tempo. Por que vocês, como é que vocês entraram nesse mercado? Alguém é desse mercado? Como é que surgiu isso rapidinho? A empresa, né, a mãe é a Olhar 180, que é uma empresa de inovação, né? E em 2019 a gente fez um trabalho de aplicar a nossa metodologia de inovação no próprio negócio, buscando uma solução escalável, né? Aí, a partir desse trabalho, a gente identificou a área da saúde, identificamos essa problemática do uso de medicamentos, né, associado ao know-how disponível na nossa equipe, né, no momento. E aí, em 2019, iniciamos esse trabalho, fizemos os primeiros protótipos, cadastramos no edital Tecnologias 4.0 da FINEP. Aí, no ano passado, recebemos esse fomento, né? Então, esse foi o histórico. E aí, nos conectamos com o ICT, o LEPS de Sergipe, que é especializado na área farmacêutica, uma série de profissionais também que trabalham na área, né? E aí o projeto foi crescendo. E no final do ano passado, participamos do programa de certificação de conselheiros da GoNew como um case. Aí conhecemos o Maurício Serri, que é da Cristian, desculpa, Unimed. eu vou ter que te interromper. Dei o mesmo tanto de segundos para você que as outras startups também. Obrigado pela apresentação. Eu que agradeço, pessoal. Dúvidas que alguém tiver depois, quiser conversar com o Cristian, você vai ficar um pouquinho depois ainda, né? Fico. Legal, show de bola. Então agora vamos para Melro, Osni. Os últimos serão os primeiros. Alô, alô. Alô, alô. Oi, pessoal, tudo bom? Vamos começar? A hora que você quiser, tá contigo. Então, contar uma historinha triste para vocês. Em 2012, eu saí de Joinville para trabalhar para São José dos Pinhais, para trabalhar na Madeira. E lá em 2012 eu não fui aprovado, estava com o Serasa limpinho, tudo certinho, tudo mais para um aluguel, seguro, calção, qualquer aluguel. E eu tive que morar 2 anos num hotel com a minha esposa. Imagina o relacionamento, como ficou assim. Ela tá, a esposa ainda, tá? É minha esposa, tudo certo. Mas 2 anos no hotel, fazer startup, trabalhava no Osni, desculpa interromper. Se você puder botar o microfone um pouquinho mais perto, só o pessoal online poder escutar. A Bárbara não deixa. Ah, ok. Então, trabalhei 2 anos morando num hotel e simplesmente não fui aprovado, nenhuma seguradora, nem nada. E eu tô com o Serasa limpinho, nada de fugindo da polícia, nem nada. E daí a gente ficou pensando nisso, poxa, não pode ser tão complicado, né, no final das contas. Ao contrário, né? Então a gente começou a entender um pouquinho mais dessas dores de dificuldades de gerenciamento de imóvel, legislação, custos altos e demais. E a gente chegou a uma solução onde a gente consegue trazer um gerenciamento automático para corretores e donos de imóvel, de forma automatizada. Estou falando automatizado de fato, nada de colocar um monte de estagiário lá atrás e fazer as coisas. Estou falando automatizado de verdade. Com uma garantia de pagamento de baixo custo e risco. Muito numa outra modalidade. E sem taxas nem surpresa. É uma taxa só, todos os custos e tudo mais estão aí dentro. E com isso a gente consegue atingir 3 públicos principais. Hoje a gente trabalha com os corretores, também pequenas imobiliárias, isso é uma linha bem tênue entre um e outro, onde esse cara aqui, a gente consegue dar todo o processo para ele, a gente transforma ele em 5º andar ou em imobiliário digital em questão de 24 horas, então ele fica tão capaz em termos de tecnologia e produtos financeiros quanto um
uma imobiliária digital gigante. O proprietário, a gente garante o aluguel em dia, o inquilino não pagou no dia 10, dia 11 de manhã está na conta automaticamente, sem questões nem nada. E o inquilino que ele não paga nenhum tipo de garantia da parte dele até 90% de aprovação, a despeito de outras ferramentas de garantia. Inclusive, eu esperava ter um amigo meu aqui hoje, infelizmente ele não está. Outras garantias acabam aprovando 40%, 35%, dependendo muito do crivo deles. A gente chega a aprovar até 90% do pessoal por conta da nossa modalidade. Depois me pergunta mais sobre isso. O mercado é gigante, 250 bilhões anuais só de ticket médio no Brasil, segundo o IBGE, e a gente atua no mercado onde as big techs hoje, o pessoal que está atuando nesse mercado hoje não consegue atuar. 60% do mercado é direto e 20% dos corretores. O nosso foco hoje é o B2B, que são os corretores, e a gente tem o ticket médio que a gente tem de 2 mil mensais. A gente já fez uma série de validações, mas a principal que eu posso mencionar é essa questão de consultoria imobiliária, onde eu entrei na 10 maiores imobiliárias de Curitiba, onde 4 viraram nossos investidores anjos, para entender como é que eles resolviam os seus respectivos problemas. E o nosso processo é bem simples. De forma geral, o corretor cadastra seu imóvel, a gente replica ele de forma automatizada nos grandes portais, o LX, Zap, Viva Real. Todos os interessados no imóvel nesses portais, ou no nosso próprio portal, que a gente tem mas não é nossa intenção ser um portal, caem num chat para ele, onde ele faz 4 validações. Verificação de perfil, CPF self, para dizer que esse cara é ele mesmo. Verificação de antecedentes criminais, antifraude e verificação financeira. O cara aprovou pelo sorriso, a gente garantiu o bolso, só precisa ir para o contrato, né? No próprio chat já tem um botãozinho ali, ó, gerar contrato. Já tem os dados dos dois, só precisa dizer quando que vai entrar no imóvel e se mudou alguma coisa em relação à negociação. Feito o contrato, assinou, o próprio sistema já gera todas as cobranças, Pix e boleto, pagou, entrou, a partir do próximo mês a gente está garantindo o aluguel. Já tem um botãozinho lá, próprio gerenciamento para o pessoal... Opa, apareceu um mouse aí. Para o cara fazer, a única coisa que sobra para ele fazer, se tiver descontos e acréscimos, ou o próprio botãozinho de encerramento de contrato. E daí já faz todo o cálculo, se tiver saindo antes, multa e demais. Nosso modelo de negócio, a gente cobra 7% ao mês desse aluguel, um benchmark, a gente pode até cobrar menos e coisa e tal, mas é um benchmark de mercado que a gente tem, é bem aceito. Temos até um LTV e demais, onde a gente dá o pagamento garantido do ato de vencimento e a cobertura jurídica em caso de inadimplência. Por que isso é legal para o corretor? O corretor ele não precisou fazer todo o trâmite de replicar o imóvel, a gente já fez o processo de cadastral, aprovou tudo automatizado, ele não precisa nem ter uma equipe de cobrança dele interno, então ele consegue operar. Então o nosso público de corretor que a gente trabalha são corretores pequenos, com 60, 70 contratos. E o resto é tudo de gratuito. Chat, verificação, gerador de contrato, encerramento, pagamento Pix boleto, auto-vistoria, cobrança de aluguel, tudo isso está embutido já. E temos outros produtos financeiros em desenvolvimento, mas depois eu posso citá-los. Aqui é um modelo de como é que fica a nossa carteira, numa situação dessa, num caso de 1 milhão de carteira, a gente tem 70 mil take rate, como a gente pagou em dia, as multas também ficam com a gente, então a gente acaba tendo um faturamento líquido mensal de 87 mil num cenário desse. Nós temos um pouquinho do roadmap aqui, mas depois eu posso passar para vocês. Eu sou horrível com o microfone, tá? Voltando, peço desculpas, pessoal. Aqui um pouquinho da nossa projeção financeira. Nós estamos operando há 4 meses. Já temos 70 contratos. Começamos a operar nos últimos 2 meses com corretores. E nos 2 primeiros meses já temos 23 corretores cadastrando seus respectivos imóveis. 417 imóveis cadastrados só esperando inquilino para fechar contrato, porque tem um tempo para o cara cadastrar, fechar o inquilino e tudo mais. E também temos, isso é o principal motivo da gente estar buscando mais investimento do que a gente já tem atualmente, a gente tem 93 corretores no pipeline só esperando para conversar, para colocar a coisa para vingar. Aqueles 23 que eu comentei, no total eram 29, só para entender como é que está a porcentagem de fechamento. Estamos buscando hoje, tivemos um investimento recente, de um upgrade de investimento, um investidor que já estava com a gente, de R$1 milhão. A gente está buscando mais R$1,5 milhão em cotas parciais, obviamente, com um valuation pós-definido. A gente entende que a gente não está num MRR ou ARR convidativo para o tipo de investidor que a gente busca, então a gente fez um modelo parecido com aquele SAFE que a gente conhece. Então, um valuation definido daqui 12 meses,
baseado em faturamento. Ou seja, investidor para o investidor, se a gente fizer mal, tem uma parte maior, se a gente fizer bem, o investidor tem uma parte menor, uma coisa que já vale mais. Como eu lido com aluguel garantido, a gente inclusive dá uma garantia para o investidor. Ou melhor, eu dou, né? No final das contas, é comigo o negócio. O valor investido, corrigido com correção, eu dou em ações da madeira da minha posse. A critério do investidor. Se isso não acontecer, ou fizer cagada, alguma coisa não vingar, eu vou sangrar. Skin the game total, né? Pode ser? Já ouviu falar em investimento em startup garantido? Não, né? Então é isso aí, pessoal. Aqui um pouquinho do nosso time. A gente lida bastante com cultura, bastante equipe de vendas que tem suas respectivas problemáticas. Temos o pessoal do jurídico que fez todo esse processo para a gente, que é muito importante. Tem esse careca ali que sou eu, CTO. Eu também sou desenvolvedor, tá? Mas eu estou tentando não atrapalhar o trabalho dos outros. O Vitor, que é o nosso Product Owner, e a Larissa, que é ISO LX, que cuida do nosso crescimento. E é isso, pessoal. Legal, obrigado, Osni. Passamos para a banca, então, para perguntas. Quanto tempo deu? Desculpa, só perguntar. Quanto tempo? Quanto tempo ficou até agora? 6 minutos. Ah, não, você ficou 8 minutos e 20, temos 6 minutos. Vamos lá, então. Ô, Osni, o que não entendi assim, tu falou uma hora ali que tu tem X corretores esperando, por isso que tu precisa, não sei o quê. Isso. O que te impede de sair acelerando assim? Primeiro a gente levou um susto bom, porque a gente não esperava trabalhar com os corretores tão cedo. Só que daí o problema é que os corretores começaram a entrar de penetra, e não tem penetra de festa ruim, né, no final das contas. E esses corretores são excelentes para fazer volume para a gente, porque eles acabam virando nossos vendedores. Da mesma forma, o Felício, tu poderia explicar melhor, ele acaba virando o vendedor, contando que você deu uma ferramenta boa para ele vender. Então, esses corretores vieram porque esse tipo de corretor que vem para a gente, o negócio dele é Word, Excel e WhatsApp. Ele não tem sistema, não tem nada para ajudar o dia a dia dele. Ele não, cada 600, 700 pila que sai do bolso dele sai do mensalidade do filho, da escola do filho. Então, quando eu entrego um sistema de graça para ele fazer todo o processo, onde ele acaba até melhorando a performance dele operacional, empoderando ele no final das contas, né? Então ele é mais receptivo para o mercado. Então eu fecho com esses caras em uma semana. Só que pensa que esse cara precisa conversar com alguém, tirar as dúvidas e tudo mais. Da mesma forma como vocês têm algumas dúvidas em relação ao processo de jurídico, como é que funciona o contrato e tudo mais, esse cara tem que ter um onboarding no final das contas. Então por isso que esses caras acabam demandando mais tempo para entrar. O LTV dele dá uns 350 mil reais, só que vai demorar uns 2 anos para ele retornar, né? Ao longo do tempo, com os contratos que ele vai trazer. Consegui explicar? Então, é uma barreira mais de processo do ETEC. Exato, a gente não estava tão preparado para isso. E outra coisa, esse investimento adicional que ele está trazendo não é para o processo comercial automático. Isso a gente já resolveu, mudamos um pouco a forma como a gente trazia, porque lá a gente estava muito touch point. Hoje é um touch point só e vai direto para o cadastro. O que a gente está falando por esse investimento adicional é para explorar outros canais que não foram explorados ainda. Afiliados, Member Get Member, grupos de Facebook. Grupos de Facebook são um excelente canal para você poder adquirir tanto corretores como proprietários. Então, a gente já fez experiências com isso, só que a gente tem que manter foco nas coisas que funcionam. As outras coisas têm que ser mais desenvolvidas, tem que ter um espaço para poder trabalhar. O cliente, o inquilino lá, ele acha esses imóveis na tua plataforma ou pelos portais que tu entrega? O inquilino, geralmente, ele vem pela plataforma. Existe eu não mostrei aqui, mas a gente tem ainda um atalho onde... A gente tem esse processo todo, que é o orgânico, que a gente chama, e nós temos também um chamado gerador de contrato. Quando o inquilino, o corretor, o proprietário chega com um inquilino, já não precisou divulgar nem nada, ele tem um botãozinho do gerador de contrato, se quiser depois eu mostro, mas basicamente em 1 minuto ele faz o contrato. Em 1 minuto ele faz o contrato com garantia de pagamento, verificação de perfil e demais. Então, é um atalho, no final das contas. Aquele pontinho do chat que eu comentei com vocês, que o pessoal faz o contrato aqui, ele tem um fluxo que ele faz um atalho para esse ponto. Perfeito? Consegui explicar? O que foi? Tá. Parabéns pelo projeto, Osni. Obrigado. Uma dúvida. Você falou que você garante o pagamento, né? Sim, senhor.
Perfeito. Como é que se faz a escoragem, então? Ah, não é na coragem, não. Também não é assim, né? Vamos Não, lá. a Eu escoragem. tenho a O escoragem. score, Ah, tá. Desculpa, eu pensei que era coragem. Mas também tá valendo, tá valendo. Nós temos hoje um dos nossos investidores, ele tem um FDIC próprio, ele disponibiliza para a gente como on-demand liquidity. De forma geral, o mercado imobiliário de residencial, ele tem 20% de atrasos durante o mês. Mas, pirâmide de Maslow, né? O cara mora nesse imóvel, então ele geralmente paga no primeiro mês. Tem o seu Madruga, que vai atrasar e tudo mais, coisa e tal, mas ele paga. Então, eu tenho esse 20% de atraso, acaba gerando um revenue de 10% para mim, porque é muito, porque eu já paguei a proprietária, né, no final das contas. Então, quando eu preciso dessa grana você chama de score, eu não chamo de lastro, eu preciso dessa grana durante esses 30 dias. Esse FDIC que eu tenho, eu pago 1,5 e vendo a 10. Eu pago 1,5 mensal quando eu preciso, e até agora não precisei, usei recursos próprios, eu acabo vendendo a 10. Qual é o rendimento que dá 10% a mês? Você não fala de cripto. Não, entendi, mas o score é... Como é que você sabe se você vai pegar o cara ou não, entendeu? Se você vai confiar nele ou não. Desculpa. Perdão. Eu falei o que eu queria falar, mas não o que eu queria ouvir, perdão. Hoje eu estou usando algum cruzamento de ferramentas como Serasa, FC e crivo bancário, principalmente. Por isso que eu consigo saber se esse cara... O principal critério que eu faço na minha modelagem é que eu tenho a verificação de capacidade de pagamento e não de crédito, tá? Geralmente, garantidoras seguradoras, Belo, Quinto Andar, entre outras, fazem uma verificação de crédito. Porque, legalmente falando, eles acabam tendo 18 a 24 meses de colateral. Como eu faço o despejo num formato de liminar, se for necessário, por jurisprudência, eu tenho até 4 meses de tempo de despejo. Então, 2 meses versus 24, o meu colateral é muito menor, no final das contas. Valeu. Não terminou ainda. Eu ia te dar 10 segundos ainda para terminar, mas tudo bem. Se quiser fazer público aí... Não, encerramos o tempo então. Osni, muito obrigado pela apresentação. Agora que eu fiquei quente. Só para a justiça de todo mundo. Me contaram que eu estou entre vocês e um coffee break agora, então eu vou ser o mais rápido possível. Se a gente puder trocar para a apresentação lá de novo? Obrigado. Obrigado. Ah, claro. Sim, perfeito. Muito obrigado. Para o pessoal que está aqui, estão todos mais que convidados para assistir a sessão com o Fernando Seabra depois. Então, a gente vai ter um coffee e depois a gente tem a sessão com o Fernando Seabra. Ok? Legal. Muito bem. Então, eu gostaria de dar mais alguns recados para vocês, agradecer mais uma vez todas as startups que apresentaram para a gente. Vamos ver se acerta o sentido agora. Ah, agora foi. Agradecer mais uma vez as startups que apresentaram para a SC Angels hoje. Lembrando, a SC Angels é uma das maiores associações de investidores anjo do Brasil. Temos 4 startups investidas já e mais 2 em negociação e muitas mais para vir esse ano. E temos uma parceria também com a Bossa Nova. A Bossa vai ter agora, dia 23 e 24 de março, se não estou enganado, o Bossa Summit. A Bossa Nova disponibilizou para os associados da SC Angel e também as startups 6 ingressos para o evento do Bossa Summit sem custo. Esse ingresso tem um valor de R$900 cada um e vão ser disponibilizados para as startups e para os associados sem custo. Quem tiver interesse de participar, por favor, entre em contato com o Cássio e a gente vai fazer essa conexão. O evento acontece em São Paulo, então a única logística de vocês é ir até São Paulo, o evento não tem custo nenhum. Ok? Muito obrigado pela presença de todos. Eu peço que vocês saiam por essa porta agora, tem um coffee break esperando por vocês e depois temos a sessão com o Fernando Seabra. Valeu, gente. Volta pra cá.